So on today's Facebook Live, it's going to be a combination of Meet the Team series. I have a wonderful executive assistant who I will not ever be able to do half the stuff I do every week, Miss Jessica Offerman. She's a wonderful addition to our team, and I can't wait for you all to meet her. And she's going to translate for me some of these questions that we have received from our Brazilian Portuguese-speaking community. And she will go ahead and translate that. But before we get started into our main segment, of course, we're going to continue with our tradition, which is starting our Facebook Live with good news. I'm very happy to announce that on Monday, attorney Joel Caminero was able to get one of our clients' bonds who was in custody. And Joel was successful in arguing that this would not be a danger to the community and was able to get bond for this individual. So he is now out with his family. So great job, Joel. And this is some of one of the wonderful aspects that we get to do is when we get to actually assist in somebody from being released from custody. One quick update for you is that immigration fees have not gone up as they were supposed to on October 2nd due to an injunction. So if you haven't already, you still have the opportunity to file for citizenship at $725 as opposed to $1,100. So this is our weekly Facebook Live, and we share this on YouTube. So if you could please subscribe to our social media accounts, I would love you for that, and subscribe to our newsletter as well. And you can share this with your friends and family, as tonight's episode of Facebook Live is going to have several important questions that is going to answer that people have asked us for very recently. Okay, so without further ado, I'm going to bring on Jessica Opferman. So if you guys could help me welcome Jessica from our office. Welcome, Jessica, to your first Facebook Live. How are you? I'm so excited. I'm so happy to be here. I mean, I don't think people know, but I've been here every single Facebook Live. I mean, we're probably over 40 Facebook Lives right now. Yes, and always behind the scenes. So I'm happy to be here now. So Jessica is the behind the scenes with Facebook Live. Sometimes you see banners on the bottom of our screen or also links being shared for your convenience. So I want to thank you for all of this. And without your help, we would never be able to do this. Of course, and I'm happy to help. Jessica, before we get started, I want to just tell everybody that what is some of your favorite things to do at our office, or what do you prefer to work on, so we can get a little bit to know about you? Sure, yes, of course. So I think I've done a little bit of everything at the office at this point. You know, started out in reception, which gave me a great experience, and then changed roles a little bit. So one of my favorite things, I think, it's dealing with the clients. I know I always tell people I don't deal with immigration, but you know, with everything else that they need, I'm always happy to help them, especially the Brazilian community, for sure. That's true. So Jessica is always willing to help us. She's not a paralegal. She is my assistant as where it comes to scheduling and marketing events. So Jessica, really thank you for this. And so to our Brazilian community, we're going to do this Facebook Live for you in Portuguese today. And I just wanted to thank you guys for being so supportive. We have so many clients that are from Brazil and who speak Portuguese. So I hope you find today's episode helpful. And Jessica's also going to tell you how we're also involved with the Brazilian community. Yeah, so let me switch a little bit to Portuguese now, if you don't mind, Nayef. Go for it. Bom, nosso escritório, para quem não conhece, o escritório ele trabalha com imigração e lesões pessoais. Nós temos uma comunidade bem grande, a comunidade brasileira, né? Bastante clientes brasileiros aqui. E a gente tenta se envolver o máximo possível com a comunidade. Nós patrocinamos, né, esse ano o Brazilian Day. Infelizmente, com toda a questão do Covid, não pôde acontecer, mas a gente ainda está patrocinando para o próximo ano, então a gente espera vocês lá. E a gente também faz parte da Câmara de Comércio do Brasil, né, aqui nos Estados Unidos. So, tudo bom? For everybody, that is the extent of my Portuguese. I speak English, Arabic, and Spanish, and I hope that I'm able to add a fourth language, and I hope it is Portuguese.
We hope so. Então, ele não vai se estender muito em português, né? Como vocês viram, tudo bom, é o máximo que ele vai falar ali em português. Mas ele fala inglês, espanhol e árabe, e está dizendo que a próxima língua vai ser o português, então vamos esperar, né? So one thing I want to promise to the Brazilian community is that from our office at Mubarak Law, you will always have an honest opinion and a truthful opinion, and we will try to provide you with the best case plan possible. Então, ele sempre quer dar a melhor opinião que ele tem, né? Sempre ser honesto com vocês, tanto os brasileiros, com todos os outros clientes, né? E sempre apresentar o melhor caso possível. And one thing that we can't ever do or should not do if you're ever meeting with an attorney is give guarantees. There are no guarantees in immigration law. Sometimes there are no options for you. So it's really important that you do meet with somebody who is trusted. Então, um ponto que ele está citando é que é muito importante quando você está fazendo uma consulta com um advogado, é que não tenha nenhum tipo de garantia, né? Eles não devem te passar nenhuma garantia para aprovação do seu caso, né? Eles precisam ser o mais honesto possível, mas não garantir em momento algum o resultado do seu caso. If somebody gives you a guarantee or is a notario, it's probably best to not work with them. Então, se alguém te oferece uma garantia para o seu caso, de repente a melhor opção é não trabalhar com eles. And it really breaks my heart when so many people from the Brazilian community say how they've been taken advantage of. So please be careful about that. Então, a gente sempre fica muito chateado, né, quando a gente vê que os brasileiros vêm aqui e eles falam que isso foi falado por outros advogados, ou que foi garantido o resultado dos casos, né? Então, tomem bastante cuidado com isso. So before we get started, I'll explain how things work in our office with personal injury and immigration. Então, antes da gente começar a responder as perguntas que a gente recebeu, ele vai explicar um pouquinho como que funciona o nosso escritório. And for immigration consultations, we do charge a fee, but this fee will be credited towards your case should you choose to hire. Então, para as consultas de imigração, a gente tem um valor para consulta, mas esse valor ele vai ser creditado no teu caso, se você resolver contratar os serviços do advogado. For personal injury, we don't charge anything if we are retained. Your fee will only be paid if we are able to recover a settlement for your case. Então, para os casos de lesões pessoais, a gente não tem nenhum valor para consulta, eles são gratuitos, né? E o único caso que você paga é se a gente conseguir receber algum valor de volta para ressarcir o acidente. Yeah, so if you've been in an accident, but you think it's going to cost too much money to hire an attorney, we do not charge fees on that. That is a contingency fee. Então, só para deixar claro, né, se você sofreu um acidente de carro e você acha que vai gastar muito dinheiro para contratar um advogado, né, a gente não tem nenhuma taxa para isso. É totalmente gratuito até o caso ser fechado, né, e a gente conseguir um ressarcimento. So we have a long list of questions, and we're going to try to get through as many as possible, and we will do it in English and Portuguese. So if you don't speak Portuguese or you don't speak English, stick around and it will be translated in a language you understand. Então, a gente recebeu várias perguntas esses dias. A gente tem uma lista aqui de perguntas, a gente vai tentar traduzir todas elas, né, e responder todas elas. Então, se você não entende inglês, ele vai estar falando inglês e eu vou estar fazendo a tradução para ele, para a gente ter certeza que a nossa comunidade vai entender. So if you're just joining us, this is our first Portuguese Facebook Live where we're going to answer some questions. Please like and subscribe. Então, essa é a nossa primeira live em português, né? A gente está super feliz com ela. Então, se vocês quiserem, por favor, like e também se inscrevam no canal, tá bom? We have some people saying hello, hello, Vezwan. You got your hello that you needed there. We also have Mr. Matt Opferman with a beautiful lady. Okay, so our first question is regarding the 751 application and the processing times. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu é sobre o formulário 751, sobre a aplicação e sobre o tempo que leva o processo. So this, let's talk about what it is first. This application is used when somebody has a conditional 2-year green card. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse formulário, né? Esse formulário, ele é para quando você tem uma condição para ser removida no teu green card. So this form is used to obtain the permanent resident card.
Então, esse formulário ele é utilizado para você obter a permanência residente, né, o green card. So it's really important what the processing time is. And when you do file this form, your receipt that you receive will list as an automatic extension of 18 months. Então, é muito importante que você veja também, quando você recebe esse recibo, ele vai estar listando para você que ele é válido por 18 meses. The reason the extension is so long because the processing times on most 751 applications are from 12 months to 2 years. Então, a razão pelo qual essa extensão ela é válida por tanto tempo é porque esse caso ele leva mais ou menos entre 12 e 24 meses. And even if you're still married and living with the citizen, you typically would be eligible for citizenship at the 3-year mark of your green card. So even if it's still pending, don't worry. You can actually still file your citizenship as long as you filed your 751 application. Então, é importante mesmo que você esteja casado, né, pelos 3 últimos anos, desde que você tenha recebido o teu green card. Se você não receber o permanente, não se preocupa, você ainda pode aplicar para a cidadania, né, desde que você tenha enviado a documentação para o formulário 751. All right, so the next immigration law question we received is, I have a U.S. citizen son. He will be 18 years old soon. Can he now petition for me? Então, uma outra pergunta que a gente recebeu foi, eu tenho um filho de 18 anos, aliás, ele vai ter 18 anos, vai fazer 18 anos em breve, ele pode enviar a documentação para minha residência permanente? So I'm going to answer this question in Portuguese. Então, eu vou responder, bom, ele vai responder essa pergunta em português. No. Não. Unfortunately, to petition for your parents, you must be at least 21 years old. Infelizmente, para você passar a residência permanente para os seus pais, você precisa ter pelo menos 21 anos de idade. Okay, so that's the answer to that question. The next question we actually received is a car accident personal injury question. Então, a próxima pergunta que a gente recebeu, na verdade, é uma pergunta sobre acidentes de carro, né? Lesões pessoais. This individual says, I was involved in an accident last Saturday where I was hit from the rear and I haven't received any medical attention. What should I do? Então, essa pessoa que enviou a pergunta, ela diz que se envolveu num acidente de carro no sábado passado, né? Alguém bateu na traseira dela, mas a pessoa ainda não foi ver um médico, né? Ela pergunta o que ela pode fazer. Well, first and foremost, I'm sorry that this happened to you, and I hope you're not in too much pain or you're not too suffering from really bad injuries. Então, primeiramente, a gente quer dizer que a gente sente muito que isso aconteceu com você, né? A gente espera que você esteja bem, que não esteja sentindo muita dor, que não esteja com muitos ferimentos. But if you would like to pursue a personal injury claim because you were not at fault, it's so important that you seek treatment within 14 days. Mas que se você quiser entrar com um processo, né, de lesões pessoais, é muito importante que você vá a um médico, se consulte com um médico dentro dos 14 dias após o acidente. If you do not seek treatment within those 14 days, you will not be able to bring a claim against the other driver's insurance company. Então, se você não for ao médico nos 14 dias subsequentes, você não vai poder entrar com um processo sobre esse acidente de carro. You don't need a lawyer to seek that treatment within the 14 days. So I would seek the treatment, and if you would like to contact us, we will get you in as soon as possible, and we can start that process there. Então, está explicando que você não precisa de um advogado para entrar com esse processo, mas se você quiser entrar em contato com a gente e fazer esse processo, o advogado vai conversar com você e para você, de qualquer maneira, buscar um médico. And as I mentioned before, there's no upfront fees or cost for you if you are retained by our office. E como a gente falou anteriormente, né, não tem nenhum valor de consulta para a gente poder fazer o seu caso, tá? So this next question is back to immigration. Então a gente vai voltar agora para a imigração. And it says, I am married to an American citizen and I'm pregnant. Então ele diz, eu sou casada com um cidadão americano e eu sou grávida. But I don't have a green card yet and I want my mom to visit me. Mas eu não tenho o meu green card ainda e eu gostaria que minha mãe me visitasse.
And she has a valid visa, but there's a ban for Brazilians because of COVID right now. Então, ela tem o visto de turista, mas tem nesse momento, os brasileiros, pessoas vindo do Brasil estão banidas de entrar nos Estados Unidos. We had a case similar like this in our office, where an individual client was having an emergency surgery. Então, a gente teve um caso parecido aqui no escritório. Um dos nossos clientes estava fazendo uma cirurgia de emergência. And we showed proof of this emergency, and we contacted the U.S. Embassy in Brazil. Então, a gente mostrou as provas dessa cirurgia, né? E a gente contatou a embaixada no Brasil. And thankfully, they gave permission for this individual's family member to come. E, felizmente, eles deram a permissão para que esse familiar viesse para cá. And there is no guarantee on this. Unfortunately, this is a discretion based on each person's circumstances. Então, infelizmente, não tem uma garantia para isso. Isso vai depender de caso para caso. However, I really do hope that this ban will be lifted soon. There's a lot of talk that it will happen soon. So let's wait and see. Então, a gente espera que essa questão não exista mais, que pessoas vindo do Brasil possam entrar nos Estados Unidos. Tem tido bastante conversa que vai ser em breve, então vamos esperar que seja realmente. And there's some confusion that because there's a ban that maybe you cannot start a petition for a family member. That's not true. If you wanted to do a petition for a wife or a parent, you can still start this process. Então, algumas pessoas falam que você não pode começar um processo nesse momento, mas não é verdade, né? Se você quiser começar um processo para o pai, para a irmã, você ainda pode começar esse processo nesse momento. So for those who are just joining, we're doing questions on immigration and personal injury in Portuguese. We've received several. We're trying to get through them. And if you have any questions or comments, please comment or like and share with us, please. Então, para quem está participando agora da nossa live, né? A gente está respondendo as perguntas que a gente recebeu durante essa semana. São várias perguntas, a gente está tentando responder todas elas, né? E para quem gostar do vídeo, like e se inscreva no nosso canal. So the next question says that while I was in Boston, I received a deportation letter. Então, a próxima pergunta fala que, enquanto eu estava em Boston, eu recebi uma carta de deportação. And I know that Boston has one of the largest Brazilian populations, just like Florida. E Boston tem uma comunidade brasileira muito grande, né? Assim como aqui na Flórida. And this person has had the appeal pending for like the last 2 years. Então, a pessoa, ela tentou recorrer, né? Já está recorrendo por 2 anos. So the question is, if I've moved to Florida, does my appeal change because it's a different law or different state? Então, a pergunta ela se mudou para a Flórida, né? E ela pergunta se alguma coisa vai mudar, se ela ainda pode recorrer nesse momento que ela mudou de estado, né? Typically, no. Immigration is federal law, which means it should be applied uniformly through every state. Então, tipicamente, não, né? A imigração, ela é federal, então o que vale para um estado, vale para o outro. The only thing that might vary is the different courts that are in charge of the states on how they interpret things in the law. But for the most part, applying for citizenship, family members, this is all consistent throughout. Então, o que pode acontecer é ter uma diferença de como a corte interpreta algumas coisas de uma corte para outra, né? Mas todo o caso de processo para pai, para filho, as leis imigratórias no geral, elas são as mesmas para o país inteiro. Okay, the next question we received is, my father is an American citizen and he has applied for me. Is there a way to expedite this process? Então, a próxima pergunta que a gente recebeu é: meu pai, ele é um cidadão americano e ele enviou já a documentação para minha residência permanente. Tem alguma maneira que eu possa agilizar esse processo? So first, there's different categories for children of American citizens. So every category has different processing times. Então, tem diferentes categorias, né, para filhos de cidadãos americanos. E cada categoria tem um tempo de processamento diferente. The first category would be an unmarried child under the age of 21. Então, a primeira categoria seria um filho ou uma filha que não é solteiro, menor de 21 anos. And this typically is the fastest process, and we see processing times anywhere from like 10 to 12 months, start to finish. Então, geralmente, esse é o processo mais rápido e a gente vê
o tempo de processamento mais ou menos entre 10 a 12 meses, né, do início ao fim. So the next category, if you're not over 21 years old, you're going to go into what's called the visa bulletin categories. Então, a outra categoria, que se você for maior de 21 anos, né, se o filho for maior de 21 anos, daí vai pro Visa Bulletin. Right. And basically, if you're over 21, then we have to check the categories to see when the visas are available. And you can check this at the Department of State website. We also have a link on our website as well, mubaraklaw.com. Então, se o filho tem mais que 21 anos, a gente precisa checar no Visa Bulletin. A gente tem o link para checar, mas é no site do Departamento do Estado. A gente vai deixar o link nos comentários para quem quiser acessar e ver quando que vai estar disponível o visto. Okay. And then sometimes there's even a category for married children. This is going to be a different category as well with a longer wait time. Então, às vezes, tem categorias que são diferentes, né? Para filhos que já são casados. Então, vão ser categorias diferentes que vão ter tempos de processamento distintos. So the answer to your question specifically, whoever asked this, there is really no way to truly expedite this process. You can make a humanitarian request, but we very rarely see these approved. And this cannot affect the visa date, just the processing of the paperwork. Então, basicamente, a resposta, né, para quem enviou essa pergunta é que não tem como agilizar o processo, vai realmente depender do tipo de categoria que você se enquadra, né? Alguns casos é possível fazer uma solicitação humanitária, mas é muito raro que seja concedido. Okay, the next question goes back to our first one with the 751, with the 18-month extension. Então, a nossa próxima pergunta vai voltar para o formulário 751, né? Pergunta sobre a extensão. This is asking, can I travel with that extension? Então, essa pergunta é se a pessoa pode viajar com a extensão do formulário 751. And that's a very good question, and it's important. Yes, with your expired green card and with this extension valid, you are able to travel even internationally. Então, a resposta é sim. Com o teu green card vencido e com essa carta de extensão, você pode viajar internacionalmente. And you know, another thing that I've seen relating to this process is a lot of people end up in removal or deportation because they never file this form because they were divorced. Então, muitas vezes, né, o advogado vê que muitas pessoas acabam em processo de deportação porque eles não enviaram o formulário I-751 por conta do divórcio. But that's really, you should know that you still have the opportunity to get your 10-year green card, even if you are divorced or separated. Então, ele gostaria de informar vocês que mesmo que você esteja passando por um divórcio e esteja separado, você ainda assim pode enviar o formulário 751, pode enviar a documentação para o teu green card permanente. There's even an option, that's called a waiver, filing waiver of a 751 joint signature. Sorry. You expect me to translate this one. Yeah, it's called a waiver. Basically, you're asking them to approve your case without your spouse or your ex-spouse's signature. Então, ele é chamado, só para resumir, né? Ele é chamado de waiver, né? Seria basicamente uma exceção. A gente também pode colocar aqui nos comentários o link, mas é basicamente abrindo uma exceção para você enviar a documentação no caso de não estar mais com o seu esposo, sua esposa. And the reason for the divorce could be, you know, if you were being a victim of domestic violence, you just fell out of love, it's not going to work out. You don't need, it doesn't matter whose fault it is. You just have to prove that the marriage originally was in good faith. Então, e não importa muito o motivo pelo qual você se divorciou, né? Pelo qual teve a separação. Pode ser porque sofreu violência doméstica, pode ser porque realmente não deu certo. Enfim, desde que a gente consiga provar que esse casamento era um casamento de boa fé, um casamento verdadeiro, a gente pode enviar e solicitar o green card permanente. And if you are unfortunately being a victim of domestic violence, you can still probably get your citizenship in 3 years based on that abuse and your good faith marriage. E se você tiver sido vítima de abuso
perdão, de violência doméstica, ainda assim a gente pode enviar a documentação com os teus 3 anos de green card. Okay. Here is a good question. Should I carry my green card with me all the time? Então aqui a gente tem uma pergunta muito boa que diz, eu preciso ter o meu green card comigo a todo momento? Legally, yes, you should be carrying it. At minimum, I suggest to people to keep a photocopy in their wallet, in their car, or on their phone. Então, legalmente, a resposta é sim. O advogado está sugerindo que você sempre tenha uma cópia do teu green card, seja no telefone, seja físico, mas que você tenha uma cópia do cartão com você. And, you know, always having electronic copy will help you in the future if you've lost your green card. Então, perdão, e você tendo uma cópia uma cópia eletrônica do teu cartão, né, do teu green card, ele vai te ajudar no futuro. Which is one of our questions is, what do I do if I've lost my green card? Ok, que é a nossa próxima pergunta que diz, o que fazer se eu perder o meu green card? You need to file Form I-90 to replace your green card if it's been lost or stolen. Então, se você perder ou se você tiver o seu green card roubado, você precisa enviar o formulário I-90. And I want everybody to know that these forms are available for free on the government website, which is uscis.gov. E esse formulário ele está disponível, né? Ele não tem nenhum valor, ele é gratuito, ele está disponível na uscis.gov. There's a lot of fake websites that look like real government websites with pictures of the United States and you know, an eagle that charge you for these forms. These are probably fake websites. Então, ele está só advertindo para tomar cuidado, porque tem vários sites que eles são sites falsos e eles vão cobrar pelos formulários. Quando esse é um formulário gratuito, você não precisa pagar nada para fazer o download desse formulário e enviar. Então, várias vezes vão ter sites que vão ter uma águia, vão ter a bandeira dos Estados Unidos, mas tudo isso para poder enganar e se passar por um site verdadeiro. So, look for .gov, G-O-V. Então, sempre olha pelo .gov. Se ele tiver o .gov, é quando ele é um site do governo. Now, we get a lot of interest from Brazilians about investor visas. Então, a gente sempre tem perguntas de brasileiros sobre o visto para investidores. Like the EB-5 or the E2. Como o EB-5, o E2. The EB-5 requires a huge amount of capital, which is about 900,000 or in some cases 1.8 million. Então, o EB-5, ele pede um valor muito alto, né, um capital muito grande, mais ou menos no valor de 900 mil. Alguns casos, ele chega a ser um valor de 1.800.000. The other one, the E2, we've done them for a lot less, you know, sometimes even 50 or 60,000. Então, o outro visto, que é o visto E2, muitas vezes a gente já fez por muito menos, por 50 mil, por 40 mil dólares. But this visa is not available for Brazilian citizens. However, I know many Brazilians have dual nationality to like Italy or Spain or some other country, and you would be eligible through those countries. Então, esse visto ele não está disponível para brasileiros, mas a gente sabe que muitas vezes os brasileiros eles têm dupla nacionalidade. Então, de repente, se você tem uma dupla nacionalidade italiana ou espanhola, esse visto ele vai estar disponível para você. And we have a list of that on our website as well under the E2 visa if you visit mubaraklaw.com. Então, se você estiver interessado em ver como que funciona esse visto, se você for no nosso site, no mubaraklaw.com, você vai ver que tem uma na imigração, embaixo de imigração, vai ter o visto E2 para você visitar e dar uma lida sobre. And if you hear those church bells, then you know our time is running out for tonight. Então ele está dizendo que agora está tocando o sino, né? E é geralmente quando a gente encerra a nossa live.
But Nayef, I wanted just to say one thing in Sure. regards to the visa and the information on our website. I just want to let them know that some of the information is also available in Portuguese. So I just want to mention that. Então, só para lembrar que, se você quiser visitar o nosso site para ver mais sobre os vistos, formas de imigrar, muitas das nossas páginas já estão em português, então fica mais fácil de entender um pouco como que funciona o processo. Yeah, and I want to thank you so much, Jessica, for your help tonight. And for anybody listening, you know, if you're facing deportation or think you're going to face deportation, you have rights. You're not going to be put on a plane in most cases. You'll have the right to see a judge or present a case. So please, if it's not with us, make sure it's with a reputable attorney, somebody to speak to and at least explore your options. You and your family at least deserve to see if there's anything available. Então, se você estiver enfrentando um caso de deportação, enfim, tiver recebido uma carta, entre em contato com a gente, procura um advogado, mesmo que não faça o caso com a gente, procura um advogado renomado, você tem direitos aqui nos Estados Unidos, então, para pelo menos ver o seu caso e ver o que pode ser feito, mas procure uma assistência legal. So we have a couple of people saying hello, Mr. Ashraf Salama, Ahlan, Mr. Salama, hope you are well. And Miss Julianne Flores. Oh, that's my mom. Mom, Jessica, what am I? you have an amazing daughter. She's a very smart person. And thank you for joining us on Facebook Live. You should be very proud of her. Really, what she's accomplished in her time here is really exceptional. So congratulations to you, Jessica, and to our first Facebook Live in Portuguese. If you guys like this Facebook, please share it and ask us to do it again, and we will. Então, se vocês gostarem desse tipo de live, envia pra gente perguntas, enfim, tipo de live que você gostaria de assistir, dá um like, se inscreva no nosso canal e envie perguntas pra gente. O advogado vai sempre ajudar, sempre responder as suas perguntas. Alfredo, okay. That's my dad. Have a good night, guys. Thank you, Jessica. Thank you, Naya, for having me. Have a great night. You too.